Muito bom dia, meu querido, minha querida. Que prazer estar com você aqui nessa live. Mais um dia, mais uma manhã, para ter um bate-papo gostoso, uma meditação a respeito de finanças à luz da Bíblia. Fabrício Galego por aqui. Estou esperando o meu convidado, Francesco Carlos. Vamos falar hoje o que na nossa live, seu Francesco? Assim que ele entrar aí, a gente vai trocar uma ideia com ele. Como exercitar a dependência de Deus, a dependência financeira de Deus, num contexto, né, onde você tem 4 filhos, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa temática aqui, né? Tinha só o Francesco aparecer por ali, né? Tudo bem com você por aí? Vai aparecendo aí. Vamos ver se ele entra. Opa. Acenar. Olha que o Francesco entrou. Opa. Francesco pediu para participar. Vou deixar. Vamos ver se rola. Vamos ver se rola. Alô, alô. Ô, seu Francesco. Aê! Bom dia, bom dia. Bom dia, meu caro. Que beleza tá com você aí, cara. Legal, cara. Legal poder participar Deu também certo. aqui Deu desse certo, bate-papo. então, aí, ó. Ah, show de bola, cara. Show de bola. Você tá bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo, tudo certinho. Então, pronto. Então tá bom, cara. Já tava dando aí uma introdução aí à temática que a gente vai falar ao gravar esse podcast, né? Que é como depender financeiramente de Deus tendo 4 filhos, cara. Quatro filhos. Tendo 4 filhos é uma maneira de dizer assim, né? Diante de tantas demandas, né? Acho que essa que é o ponto aí, né? Mas a gente colocou 4 filhos porque você tem 4 filhos, né? Isso Exatamente. é muito raro nos nossos dias, né, cara? É difícil, é difícil. A gente foi chamado muitas vezes de louco, né? Por ter quatro filhos nos dias de É hoje, né? mesmo. Bastante. Cara, mas deixa eu te perguntar um negócio. Vocês planejaram ter quatro filhos assim desde quando namoravam, cara, ou não? Não, cara, na real, assim, a verdade é que a gente, quando casou, a gente tinha um comum acordo de que não queríamos ter filhos, dois. A Não gente queria ter. a gente namorava e a gente conversou sobre isso e os dois, né, nem eu nem a Thaisa queríamos ter filhos. Mas Uhum. daí, com o passar do tempo, a gente casou, enfim, né, começou a ter a vida conjugal e com o passar do tempo a gente foi entendendo algumas coisas, principalmente olhando para a palavra de Deus, né, que o casamento não era um fim em si mesmo, né? O casamento tinha um Uhum. propósito, ele tinha um porquê de existir. E isso começou a mudar, né? E Deus começou a trabalhar isso nos nossos corações, né? Então, que basicamente assim, que o casamento ele não é só para viver junto com alguém, ter uma vida sexual ativa, né? Isso, Uhum. né? Ele tem um propósito que é a constituição de uma família, né? Então, de um ou mais Sim. filhos, né? Claro que a gente tem vários casais que têm uma impossibilidade, né? Física, né? De se ter Claro. filhos. E aí a gente começou, então, teve a Helena primeira, depois foi planejada, pensado, o Henrique foi também planejado, vamos dizer assim, né, por nós, pensado. Uhum. Aí a Ana, cara, a gente ficou meio assim, será que vamos ter o terceiro? Será que não? Será que sim? Será que não? Nesse meio tempo veio a Ana. E o Matheus, cara, não estava nos nossos planos, mas estava nos planos de Veio Deus. quando. E aí veio. É. Então, claro que. O próximo tá nos seus planos, cara? Não, não, não. Vamos parar por aqui, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Que legal, cara, que legal, cara. Cara, mas tem uma coisa muito legal da história aí dos seus filhos, cara, que é o fato de você ter feito o parto de um deles, cara. Isso é É muito. verdade. Conta rapidinho isso aí, cara, que foi Cara, muito, muito legal. isso é uma loucura porque foi no início da pandemia, né? Estourou a pandemia e aí ninguém sabia o que ia acontecer na pandemia, né? Parecia o Uhum, apocalipse, assim, é o fim do mundo, todo mundo vai morrer. E aí a Thais estava grávida já e a previsão do parto era para maio daquele ano. E a gente estava uhum, ali em março, começou aqui no Brasil, né? Muito uhum. forte, 2020. 2020. E Uhum, aí a própria ginecologista da Thaisa orientou ela assim, a ir o mais tarde possível para o hospital para evitar ficar exposto. Tinha naquele negócio todo, como é que era, hospital de campanha.
Tava aquela Uhum. confusão toda, né? Por causa do Covid. E aí a gente, então, tá, vamos o mais tarde possível para o hospital para ficar o menor tempo possível lá, né? Exposto ao coronavírus, principalmente o bebê. Ninguém sabia dos efeitos disso no bebê, né? E aí a gente foi esperando. Eu falei para Thaisa, né, minha esposa, disse, ó, é tu que sabe, eu não sei o que tu tá sentindo, o que tá acontecendo, então tu me avisa, né? Aí era Sim. madrugada, a gente havia combinado com a mãe dela de quando fosse nascer, ela ir lá para casa para ficar com as outras crianças, né, quando a gente ia pro hospital. E aí, de madrugada, assim, em torno, perto das 4 horas da manhã, ela acordou com dor, enfim, ela já estava caminhando no quarto, aquela coisa toda. Eu perguntei aí, vai liga para tua mãe já para ela vir. Ela, não, ainda não estourou a bolsa, tá tranquilo ainda, tá. Disse, bom, me avisa, né? Aí ela desceu, nossa casa tem 2 andares, ela desceu. Aí, eram umas 4 horas, assim, eu ouvi ela me chamando. Aí que a mãe dela tinha chegado, eu tinha chamado a mãe dela tinha chegado, para eu abrir o portão lá. Aí eu desci, isso era 4 da manhã, enfim, aí fui abrir o portão para ela, para minha sogra, bem tranquilo, né? Pensando, não, vou até pegar um casaco, tem um ventinho aqui e tal. E quando nós subimos de volta, eu e minha sogra, ela perguntou, cadê a Todo, Thaisa? todo inocente. Você tava todo inocente, né? Todo inocente, cara, não tinha noção de nada que estava acontecendo. Aí quando eu e minha sogra entramos em casa, ela disse, cadê a Thaisa? Aí eu disse, eu tava aqui na sala, e aí nisso eu ouvi um gemido bem alto lá no banheiro, assim, no banheiro de baixo. Aí eu olhei para minha sogra e disse, olha, eu conheço esse som, né? Eu acho que já tá acontecendo alguma coisa. Aí a gente foi lá, aí a Thaisa disse, tá nascendo. Eu disse, mas como tá nascendo, meu Deus? Como assim tá nascendo? Ela disse, não, tá nascendo. Aí ela já tinha meio que tirado a roupa, assim. Aí ela disse, olha, Ai, meu Deus. já dá pra ver a cabeça, eu acho. Daí eu me abaixei, olhei e falei, Thaís, não tem nada ali, vamos pro hospital. Daí eu liguei pra ginecologista e falei, ó, Thaís disse que tá nascendo. Dela, como tá nascendo? Vamos pro hospital. Eu disse, mas ela disse que tá nascendo, né? Eu vou tentar levar ela. Desliguei o telefone. Aí eu fui tentar pegar ela pra levar pro hospital, cara, e ela disse, não, não dá, não dá, não dá. E aí uma hora eu pensei, meu, vou pegar ela no colo, vou levar pra dentro do carro e vou correndo pro hospital, né? Só que é muita escada lá em casa. Eu nisso tudo pensando como é que eu ia fazer para tirá-la de casa, né? Aí de repente ela Uhum. me olhou, cara, fixou assim ó, no olho e disse: Não vai Olhou no dar, fundo do seu. não vai Olhou dar, no fundo do olho. vai nascer. Aí, cara, mudou, eu não sei. Aí teve uma ação divina até aí, eu acho, de Deus mesmo, porque. Aí eu disse: Então tá, então vamos fazer aqui, não tem o que fazer, né? Aí a gente saiu do banheiro, foi ali ter área de serviço logo depois do banheiro. E aí ela se agachou assim, aí quando ela estava saindo do banheiro estourou a bolsa. Aí ela se agachou e aí já deu quase para ver assim o cabelinho dela, né? E aí eu comecei aí começou as contrações mais fortes, né? Aí quando saiu assim metade da cabeça, eu lembrei dos outros partos, que eu tinha assistido os outros partos, né? E lembrava que a médica fazia um movimento assim meio de girar assim com o bebê para ajudar, né? Ah, cara, Aham. aí fui também, aí eu fiz, ela saiu assim, bem. Aí eu brinco até hoje que o primeiro colo da Ana, fora da barriga, foi meu, né? Geralmente é da mãe, a dela foi meu. Que legal, Francesco. Que legal, E foi cara. no domingo para amanhecer o Dia das Mães ainda. Foi de sábado para domingo, Aham. domingo era o Dia das Mães, assim. Então foi um evento, assim, né? Tá, mas não, E não cortou o cordão umbilical, né? Aí vocês não, foram pro então, hospital. aí o cordão umbilical ficou para dentro junto com a placenta. Eu liguei para ginecologista, né? Falei, ó, nasceu. Aí ela disse, mas como nasceu? Eu disse, nasceu, falei que estava nascendo. Aí ela disse, não, e o cordão umbilical? Ela perguntou, né? Eu disse, não, tá pra dentro, assim. Dela, então melhor ainda. Então vamos pro hospital, assim, e encontro vocês lá. Cara, a gente foi, ela chegou lá com o bebê, que chegou caminhando com ela no colo, assim. E aí a gineco encaminhou a internação e tal, e fez toda, aí removeu o cordão, enfim. Mas Que foi legal. uma loucura, cara. Foi uma experiência inesquecível, assim. É, acho que pouca gente já vivenciou isso aí que você vivenciou, cara. É, Muito legal, né? foi doido. Que legal, cara. Mas quer dizer que então são 4 filhos, cara. É Claro. um eu creio que seja desafiador articular tudo isso aí, né? É, Uma família grande, né? é. Dá bastante demanda de tempo, né, cara? Eu acho que assim, tem um filho, e um filho ele já tem muita demanda de tempo, né? Claro que aí, conforme, claro, a Helena, por exemplo, já está com 8 anos, então ela também ajuda já um pouco, enfim, não é.
Mas muito tempo e intencionalmente tu precisa investir. Senão alguém vai criar os filhos, né? Ou vai ser os Sim. pais, ou alguém, né? Na escola, uns amigos, alguém vai criar. A Uhum. internet, né? Para aqueles que têm acesso, alguém vai educar, vai ensinar, alguém vai falar para ele o que que é bom, o que que é ruim. Então Sim. precisa de muito empenho assim de tempo mesmo, né? O maior investimento é tempo. Não tem muito como fugir disso, né? Entendi, entendi. Mas é complexo, Mas né? acho que depois. Agenda e doença, cara. Aí um fica doente, daí o outro fica doente. Daí quando o primeiro tava sarando da doença, o outro já pegou e já tá passando de novo, sabe? Fica um ciclo infinito de. Às vezes tem suas complicações, assim, né? Sim. E, cara, dentro do que a gente se propôs a pensar hoje de manhã, meditar hoje de manhã, cara, Uhum. eu acredito que financeiramente deve ser desafiador também, né? Manter essa dependência em Deus, né? Uhum. Porque, cara, eu penso, quando o Benjamin. Eu sou muito de fazer conta, né? E quando o Benjamin nasceu, eu calculei tudo que eu ia gastar, por exemplo, com fralda, né? Tipo assim, Não faz isso. cara. Não faz isso. Cara, era tipo assim, era um valor muito grande, né, cara? Tipo assim, graças a Deus que a gente fez ali aquele chá de bebê, digamos, bastante fraldas, né? Mas como é pra ti, cara, essa a dependência de Deus no que tange, assim, as finanças mesmo do lar, cara, diante de tantas demandas, cara? O que Deus tem falado no seu coração quanto a esse tema, cara? É. Cara, assim, um texto que é bíblico, né? Que tem muito frequente, tem frequentado a minha cabeça, né? É aquele de Lucas 19, que fala sobre até anotei aqui, Lucas 12, desculpa. Lucas 12, do 22 a 31, que fala justamente sobre esse cuidado de Deus, né? Que com as aves do céu, que não plantam, nem semeiam, né? Mas que Deus providencia. Então ele fala. Eu vou até ler, posso ler aqui o texto. Por favor, lê aí. Eu tenho minha, eu Lucas. tenho minha, eu tenho minha Bíblia aqui também, eu vou ler aqui Tá, junto contigo. tá. É Lucas 12, do 22 ao 31, que diz assim, então. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Né? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Então, assim, cara, o que eu tenho pensado sobre isso? É um desafio, porque ah, as coisas quadriplicam, né? Então, assim, claro que não só questão de fraldas, né? Fraldas é no início, mas tem todo o restante. Depois que sai da fralda, tem a alimentação, que também está muito caro, né? No nosso país, comer bem, Sim. principalmente. Depois disso tem a escola. Então, tem material escolar, né? Se não põe numa escola particular, tu vai ter todo o uniforme, material. São quatro, né? Então, assim, tem muitos desafios nessa área. E o que Deus tem me falado muito, cara, é o seguinte: o que precisa de fato não vai faltar, né? Eu acho que o grande desafio para mim, como pai, talvez para todo ser humano, é entender que nem tudo que eu quero eu preciso, né? Eu acho que isso é, Uhum. é o grande desafio, né? Então, assim, o que eu penso a respeito disso? Deus me deu a capacidade, né? Me deu um cérebro para usar e pensar a respeito das minhas finanças, organizar aquilo que eu ganho, aonde eu vou investir, quais são as prioridades, né? Então, obviamente que com quatro filhos eu tenho que abrir mão de muita coisa, né? Que eu gostaria, que seria legal, que eu queria ter só por ter. Outras coisas que talvez seriam até justificáveis, mas que agora não rola, né? E então, Uhum. o que eu tenho tentado descansar nessa verdade, de que o corvo, as aves, enfim, elas não plantam, não têm celeiro, não armazenam e Deus não deixa faltar, né? A gente não pode acrescentar nem nada na nossa vida, assim, né? Um minuto que seja mais de nossas vidas, porque a nossa vida está na mão de Deus. Então, se a minha vida está na mão de Deus, a parte financeira da minha vida também está na mão de Deus, né? Então, assim, Deus não Uhum. tem a obrigação de me dar uma mega casa, fazer com que eu tenha dinheiro para botar meus filhos todos em escola particular. Deus não tem essa obrigação. Ele pode fazer?
Pode fazer. Pode me abençoar dessa forma? Pode, né? Mas ele também me dotou de um cérebro capaz de olhar para as minhas finanças e entender, olha, eu ganho X, eu não posso gastar X mais tanto, né? Eu tenho que gastar o X. Então, Uhum. eu acho que o grande problema é esse. Na nossa cultura brasileira, tu sabe muito bem, né, disso, a questão é que a finança ela é pouco controlada, né? Assim, é um Uhum. negócio que depois a gente vê, parcela em 12 vezes, 18 vezes, depois a gente corre atrás, né? E esse é um cuidado que a gente tem que ter também, para não entrar num lapso, né, financeiro, entrar num buraco que É. não tem como sair. Então, cara, o que eu tenho aprendido assim é confiar em Deus. A ansiedade é algo que constantemente está no meu coração, na minha cabeça, porque toda hora pensando, cara, onde que eles vão estudar? Eu olho para os colégios municipais, estaduais, por exemplo, e é um caos. Eu conheço pessoas, várias pessoas são professoras, né, em escolas municipais, também estaduais, e assim, tá ruim o ensino, né? Uma vez se tinha assim um ensino até nas escolas municipais, algumas eram muito boas, né? E não são todas, Uhum. obviamente, mas hoje o nível caiu bastante, pelo que a gente ouve falar e conversa por aí, né? Então tu fica pensando, como é que eu vou botar 4 filhos numa escola particular? É quase Uhum. o valor de uma prestação de uma casa por mês, né? Sim. Então, a ansiedade ela tem que ser levada cativa a Deus, né? Então, a gente é confrontado com esse texto aqui, a entender que Deus vai providenciar o que a gente precisa, e naquilo que a gente precisa não está uma escola particular, não está uma mega casa, mas o que precisa, de fato, não vai faltar. Então, eu posso descansar nessa verdade, né? Deus vai me dar sustento suficiente para os filhos não passarem fome, uma Sim. roupa e um lugar para dormir, né? Eu posso confiar em Deus a respeito disso. Agora, todo o resto eu tenho que ir lidando diariamente, constantemente, né? Assim, cara, eu não posso ficar ansioso pensando na escola. E aí, quando isso acontece, eu sou chamado lá em Filipenses, capítulo 4, a não andar ansioso por motivo nenhum, né? Uhum. Eu sou exortado a levar cativo todo pensamento a Deus e dizer, olha, Deus, me ajuda com isso aqui, porque... Então, cara, para mim tem sido um exercício constante, sabe? Constante, assim. Sabe o que eu penso, Pedro? Eu penso assim, cara, que nós, como homens e pais de família, né? A minha família não é tão numerosa quanto a sua, mas eu também me sinto assim. Eu também sou pai de família, né? A gente se sente muito responsável por manter a casa, né? Tipo assim, isso cai sobre os nossos ombros, né? Só que o que acontece? A ansiedade, ela esbarra quando a gente se depara com as nossas incapacidades também diante de tudo, das nossas limitações, né? Tipo assim, Exatamente. cara, até aqui eu consigo ir, né? E tipo assim, daqui para lá é contigo, Deus. Sabe que hoje em dia eu vejo assim, ó, tá se propagando muito uma falta de confiança em Deus, assim, sabe? Tipo assim, as pessoas elas têm pensado muito assim, se eu não fizer, nada vai acontecer, sabe? Tipo assim, Aham. se eu não der conta, nada vai acontecer, né? E isso é um perigo muito grande esse pensamento. Isso é a gasolina da ansiedade, né? Porque realmente, se a gente for honesto, a gente não dá conta de tudo, Não dá, entende? não dá. Não dá, Aham. não dá conta. Então, assim, quando a gente não dá conta de tudo, o que nos resta é confiar, cara. É confiar em Deus, de que Ele tá no controle, né? Mas uma coisa que você falou que é bem interessante, que eu achei que me saltou, é o fato de que, assim, você confia, né, em Deus, mas também faz a sua parte, né? De Uhum. levar a coisa organizada, porque você não pode, assim, se dar ao luxo, entre aspas, né? De viver uma vida sem cuidar disso, sem gerenciar isso da maneira adequada, né? Exatamente. A gente também precisa, assim, eu não posso cruzar meus braços, né? E dizer, Deus vai me dar tudo que eu preciso, então eu vou ficar aqui de boas, né? Não vou trabalhar mais, não vou me estressar mais, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer, porque Deus vai me dar o que. A Bíblia ensina muito pelo contrário, né? Paulo vai dizer que aquele que não trabalha é que não coma. Então, ela também Uhum, nos incentiva ao trabalho, a ser diligente no trabalho, a ser o melhor funcionário que a gente puder ser, o melhor patrão que a gente puder ser. Por quê? Porque é através disso é que Deus vai nos abençoar e nos dar o nosso sustento. E através de uma mente renovada, né? Romanos 12:2, de
renovação da mente, né? Uma mente renovada pela palavra de Deus, também na área financeira, eu vou também poder gerenciar as minhas finanças sob a ótica cristã, né? Então, Sim. a gente é chamado a trabalhar pela Bíblia a ponto a ponto de poder ajudar outras pessoas, inclusive, né? Então, assim, Uhum. não é para a gente ter para reter, para guardar, enfim, claro que tem que ter as tuas reservinhas, né? Aquelas emergências, aquelas coisas todas, né? Uhum. Investir, poupar, enfim, mas também é chamado a ter a ponto de ajudar outras pessoas, né? Então, Uhum. eu tenho que usar a minha cabeça também, né? Eu tenho que entender, por exemplo, Sim. se eu estou gastando mais do que eu tenho, do que eu recebo, né? Eu brinco que essa questão financeira, ela é complexa, mas ela é simples também. Se eu gastar mais do que eu recebo, se eu tiver mais saída do que entrada, eu vou me endividar, né? Sim. Se eu... É igual gordinho. É igual gordinho, né? Se ele come Isso, mais é do que isso ele aí. gasta, ele É isso engorda, aí. Só né? que o gordinho tem que gastar mais do que ganha, né? O gordinho tem que É o gastar mais do que contrário, ganha. né? Mas é uma questão matemática, né? Isso, isso. E se eu receber mais, se eu tiver mais entrada do que saída, eu vou criar uma gordurinha ali, nesse caso saudável, né? Para uma emergência, enfim, para poder investir em alguma coisa, fazer o que quiser, né? Então, a gente também é chamado a usar o cérebro que Deus nos deu, né? Nesse caso também, não só na área financeira, né? Em tantas outras áreas da vida, a gente também é. Deus nos deu a Sabe, capacitação, né? De pensar. sabe, Chesco, que eu ia te falar um negócio, cara. Tu comentou a questão dos estudos, né? Que às vezes isso eu vejo que isso é uma preocupação para ti, assim, né? E eu Aham. acho que é uma preocupação válida, né? Sabe que a minha família, nós somos em 3 filhos, né? E os meus pais, meu pai sempre foi assim, chão de fábrica, sabe? Assim, pessoa que trabalhava com mecânica, né? Em metalúrgica, né? E, para eles, o estudo também era uma alta prioridade, sabe? E a parcela do salário deles era muito comprometido com o estudo, né? E durante a vida toda, só meu pai trabalhou assim, externamente, gerando dinheiro, né? Minha mãe trabalhou muito no cuidado dos filhos, né? E a gente estudava no colégio adventista, né? Como você tem lá, os dois já, né? Estão lá no colégio Só adventista, A né? Helena por enquanto. O Henrique é ano que vem. É, né? Então, a Helena por enquanto, né? E, cara, eu lembro que naquela época era muito caro também tudo isso, sabe? E eu lembro que para eles era muito desafiador também essa manter essa prioridade, né? Só que daí aconteceu uma coisa bem interessante, sabe? Que foi que naquela época, há, sei lá, 30 anos atrás, né? Era possível ser bolsista na escola, né? Aí, logo cedo, eu e meu irmão, a gente foi trabalhar para pagar o próprio estudo, cara. Então, assim, eu estudava de manhã e trabalhava de tarde, para pagar o meu estudo, né? Então, ah, sabe o que eu quero dizer com isso, cara? De que ao longo da vida, as melancias vão se ajeitando na carroça, sabe? Isso aí. Tipo, tipo assim, cara, às vezes a gente fica ansioso pensando, tentando resolver os problemas que eles vão acontecer lá na frente, entendeu? Só que Aham. assim, ah, à medida com que os dias vão chegando, os meses vão se aproximando, os desafios vão aparecendo, a nossa capacidade de se adaptar, de dar um passo adiante, de seguir caminhando, sabe? Ela é muito grande também, sabe? E por isso que Deus tem até uma passagem, eu não lembro, eu não sei se é nesse daqui ou é em Mateus, que Deus fala assim, a cada dia o seu próprio mal, né? Tipo Aham. assim, então, por que não é um olhar pessimista, né? Mas, tipo Aham. assim, cara, a gente tem que ter essa dinâmica de pensar no futuro, fazer as nossas reservas, ter um planejamento a longo prazo, mas em última instância, trazer o jogo para o presente também, sabe? Tipo Sim, sim, assim, sim. lidar com essas dinâmicas que se apresentam diante de nós, e Deus vai suprindo essas necessidades, né? Vai, vai. E o Mas é exemplo assim, disso são as aves, né? Tipo assim, cara, qual a capacidade de uma ave de pensar no futuro? é isso aí. Ele dá esse exemplo tão assim grande para nós, né? E é interessante, Fabrício, porque as aves elas nem têm essa noção de que Deus está cuidando delas, né? Assim, elas não estão preocupadas se elas vão ter alimento amanhã, porque elas de alguma forma, instintivamente, elas sabem que vão ter, né? Mas elas não têm essa Uhum. consciência de que Deus está cuidando delas, de que então muito mais a gente que tem essa consciência de que Deus vai cuidar da gente, que Ele vai nos dar aquilo que a gente precisa, poderia
tá tranquilo. Muito mais do que as aves a gente deveria, né? E não Uhum. É menos, verdade. né? Porque É ela não tem essa verdade. consciência, né, cara, que Deus está cuidando, providenciando. A gente tem, né? A gente tem. Só que aí entra aquela questão, a ansiedade, né? A preocupação com o futuro, com problemas que ainda não aconteceram, e aí eu começo a maquinar agora já, né? Não tem nenhum problema de eu planejar. O planejamento faz parte. O próprio Jesus falou de que ninguém começa a construir uma torre sem antes sentar e ver quanto vai custar e quanto vai, né? Agora eu Uhum. não posso deixar isso dominar minha vida, meu coração, porque basta cada dia seu próprio mal. Então é uma tensão entre as duas coisas, né? Entre Sim. eu pensar, agora sim, cara, se não acontecer do jeito que eu pensei, que eu planejei, tudo bem, Deus está cuidando, né? Deus está cuidando. Então, como é difícil lidar com o não de Deus muitas vezes, né, Tias? É difícil, é difícil. E, cara, a gente pede muita coisa pra Deus, cara. E sabe que eu tenho até medo, cara, de Deus me dar uma coisa que vai me causar dano, cara. Sabe? Às vezes a gente quer tanto uma coisa, Aham. quer. Pede, pede, pede. Daí Deus fala assim, cara. Eu fico imaginando Deus assim, cara, não vou te dar, porque se eu te der, isso aí não vai ser legal. E você continua a bater, não, quero, quero, quero. Aí eu tenho receio dele falar assim, então tá, vou te deixar você experimentar isso pra você ver como não vai ser bom. É, em Entendeu? Romanos, sim, Romanos capítulo 1, né? Deus, o que Paulo escreve ali é que Deus entregou os homens aos próprios prazeres. Tipo assim, Deus meio que deu o que ele está. É isso, então aproveitem aí, né? É. E as coisas vão de mal a pior. Talvez eu me Uhum. arrisco a dizer que a pior coisa que Deus poderia nos dar, o pior castigo é nos dar tudo aquilo que a gente queria. Cara, eu acho que a gente Sim. está tão mal na vida, que o arrependimento ia ser grande, sabe? Então, graças a Deus, Sim. graças, que bom que ele não nos dá tudo o que a gente quer, né? Porque a gente às vezes quer umas coisas Uhum. assim absurdas, né? Mas é que nem os Isso. filhos, né? O Benjamin, tu não dá tudo o que ele quer. Na verdade, é muito mais não do que sim, né? Porque E assim, lá na cara, sua pelo casa, cara, menos, não sei quando se é assim um aí. pede uma coisa. Lá em casa, cara, a Helena, assim, é a louca dos doces, né, cara? Então, assim, se deixasse, cara, ela comeria doce quilos por dia. E não, eu não posso deixar isso acontecer, porque vai ter consequência na saúde dela, né? Uhum. Então, eu não posso deixar, às vezes, eles subirem, escalar alguma coisa lá, porque o risco de queda é muito grande. E aí tu fica o tempo todo, Sim. não pode, não faz, não, assim. E aí eu percebo que às vezes é a mesma coisa que Deus faz com a gente, né? Então a gente está querendo isso, Deus, não, né? Mas por que Deus não me ama? É justamente o contrário, é justamente porque Ele ama e está cuidando da gente é que Ele dá os nãos, né? E Então sabe é. que tem uma coisa que eu penso também quanto a isso, que muitas vezes o não, quando a gente é privado de algo, né? Naquele momento não faz muito sentido, às vezes, para nós. Aham, E às vezes as pessoas ficam assim, mas do porquê, porquê, porquê. Mas o tempo mostra muitas vezes os motivos, né? aham, Por exemplo, hoje, para você, faz todo sentido esse não do doce, né? Mas aham. talvez quando você era criança, você estava querendo isso, né? Claro, claro, Naquele eu contexto queria. não fazia sentido, entendeu? Aham, Tipo, sim, cara, às vezes a gente vai levar o Benjamin para fazer uma vacina. Ele não quer aquilo de jeito nenhum, cara. Sabe? Tipo, assim, aquilo é um absurdo do ponto de absurdo. vista dele. O pai dele pegar ele, levar ele num lugar para ele tomar uma injeção, cara. Não faz sentido para ele, Exatamente. entendeu? Tipo, meu pai tá fazendo uma maldade comigo, É, sabe? Mas hoje, quando à medida que o tempo passa, a gente entende que as coisas fazem sentido, aham, entendeu? aham. Por que aquilo está acontecendo daquele jeito, né? E Isso tem tudo a ver com o nosso desejo que a gente tem no dia a dia também, né? exatamente, eu ia dizer que, assim como o não, o sofrimento também Deus permite na nossa vida, os Uhum, perrengues, as dificuldades, não só o sofrimento, mas uma questão financeira, por exemplo, às vezes Deus vai permitir uma questão financeira talvez mais apertada, onde eu precise depender, exercitar minha dependência mais dele, porque eu preciso, talvez, o dinheiro se tornou um ídolo na minha vida, talvez eu estou botando muito mais a minha confiança na minha conta do que nele, e aí Deus precisa me uhum, ensinar que aquele dinheiro não me dá segurança no sentido de que me protege de todas as coisas, né? Porque sim, tu ter o dinheiro, tu ter aquisições, te dá uma falsa sensação de segurança, né? De que tu tá tranquilo. sim, Mas isso não é verdade, né? Porque é Deus quem garante essa tranquilidade. E aí, às vezes, Deus vai uhum, permitir as dificuldades, as coisas ruins acontecerem em nossa vida, para nos ensinar que a gente pode depender, e tem que depender só dele, né?
Eu me lembro, Uhum. cara, quando a Helena tinha uns 3 aninhos, mais ou menos, ela caiu brincando em dois sofás, assim, ela tava pendurada entre dois sofás, se balançando com as mãos, assim, e ela virou e bateu o queixo no chão e cortou, assim, abriu o queixo. E aí eu tive que levar ela para o hospital, fazer pontos, assim, né? E aí a primeira pergunta que ela me fez no carro quando a gente entrou é: vai doer? E eu disse: vai doer um pouquinho, né, Lê? Vai doer um pouquinho, mas precisa porque tá com o lábio, com o queixo aberto, cara, dá para ver a gordura de dentro, assim. E Uhum. aí, e aí ela, a gente chegou no hospital, cara, e ela entrou no desespero, assim, né? Entrou no desespero, que ela não queria fazer aquilo, não queria fazer aquilo. E o resumo da ópera foi, cara, que tinha ela, a gente enrolou ela num lençol na maca para ela não conseguir mexer os braços e as pernas. Eu deitei por cima dela assim e tinham mais Ela conseguiu. duas enfermeiras segurando a cabeça dela para a médica conseguir fazer a anestesia e os pontos. E ela, cara, foi meio traumático assim porque ela gritava: "Pai, me tira daqui, por que tu tá fazendo isso? Por que tu tá fazendo isso? Pai, me tira daqui e tal, tá doendo, me tira daqui." Cara, foi assim, cara, cortou por dentro o coração, sabe? Uhum. Mas isso é uma ótima ilustração daquilo que às vezes Deus nos permite enfrentar, não que ele sinta prazer nisso, mas às vezes ele vai Uhum. permitir que a gente passe o perrengue, passe a dor, passe um momento difícil, porque isso vai nos transformar mais, deixar mais parecidos com Jesus, mas não é uma coisa prazerosa para ele, né? Eu pensei naquele Uhum. momento, pensei, cara, quantas vezes talvez Deus tá chorando junto comigo, porque ele permitiu que essa situação acontecesse na minha vida, mas ele sabe que é melhor para mim. Eu sabia que era melhor para Helena fazer os pontos, porque ia curar o machucado, não ia ter infecção, não ia ter nenhum outro problema, do que deixar ele aberto ali simplesmente para não sentir dor, né? Sim. Então tinha o benefício daquele custo, né? Então Deus não se agrada de dizer não, de podar, de permitir que situações difíceis aconteçam, seja financeiro, seja outro. Mas a gente pode olhar para isso e entender, olha, Deus está com a gente no sofrimento. Deus experimentou o sofrimento. Ele não é um Deus que não conhece o sofrimento humano. Ele experimentou o Uhum. sofrimento. Então, ele não vai tirar todas as coisas ruins da nossa vida, mas ele vai estar com a gente, inclusive nas partes ruins, né? E sejam Sim. financeiras ou sejam em outras áreas, né? E aí, quando tu tem 4 filhos, né, que a gente tem falado aqui, isso se quadriplica, né? Porque se tem um filho, a chance de ele ficar doente é uma. Se eu tenho 4, a chance de um deles ficar doente, passar por um perrengue é vezes 4, né? Então a gente tem que saber Uhum. lidar com essas coisas, cara. E aí eu trago aplicações para minha própria vida, né? De confiar em Deus de Uhum. novo. Ó, Deus, está difícil, mas eu vou exercitar. Às vezes tem dias que são mais tranquilos, tem dias que eu fico mais angustiado, né? Tem dias que eu tô Uhum. mais de boa, tem dias que eu tenho que ficar o tempo todo, Deus, me ajuda a não ficar ansioso, a focar na coisa certa, né? Então, é Uhum. uma montanha russa às vezes, né? Essa Que questão. legal, cara. Que legal. Show de bola, meu amigo. Então, beleza, estamos chegando ao final aqui, cara. 7 horas já. Passa rápido, Passa bate-papo rápido, né, bom, cara? né? Passa rápido. Muito bom. A gente estava na dúvida sobre o que falar, sobre a temática que a gente ia entrar. É, Mas Deus é bom. Traz uma meditação legal aí pra gente, tá bom? tá aí. Legal, cara. Obrigado pelo convite aí de participar. Valeu, vamos fazer mais vezes, cara. Vamos, vamos. Bem tranquilo, vamos sim. É bem legal, bem gostoso, tá bom? É Todo legal. dia de manhã, todo dia de manhã eu faço uma meditação. Tô estudando provérbios agora, né? Legal. E cada dia eu tô pegando um provérbio e a ideia dessa sequência é equilibrar as finanças à luz de provérbios, né? O quanto que provérbios, né? Daí tô fazendo essa caminhada, né? Quem estiver vendo aí quiser seguir lá, né? Nesse horário e 2 vezes por semana eu faço um bate-papo assim com alguém. É tipo um Legal. podcast, né? Eu Sim, também sim. tô chamando de podcast ferro afiando ferro. Ah, legal, isso é legal, hein? Show de bola, Legal, cara. cara. Que bom. Então tá bom, tia. Valeu, a gente precisa de muito conteúdo assim bíblico e sobre essa área tão delicada, né? A parte mais delicada do nosso corpo é o bolso, né? Então É verdade, cara. a gente precisa de muito conteúdo bom e bíblico sobre isso aí. Que Deus Show abençoe. de bola. Tá bom. Valeu, meu Valeu, amigo. Tudo de cara. bom. Um Fica com abraço Deus, tá aí. bom? Até mais. Valeu. Valeu, Até valeu. mais. Tchau. Tchau, tchau.